som do mar e a luz do céu profundo, fulguras outras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais varrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos de Jesus és mais gente, pátria amada, Brasil. Secretário para a leitura do versículo bíblico. No livro de Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, nos diz a palavra de Deus: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Deus, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Amém. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2016. Secretário, deliberação das atas. Senhora Presidente, as atas da sessão ordinária dia 15 de fevereiro de 2016 e do dia 17 de fevereiro de 2016 estão aptas a serem apreciadas nesta sessão. Do dia 15 e 17 de fevereiro, em discussão, em votação. Senhor Presidente, 13 votos favoráveis, nenhum contrário. Atas aprovadas. Secretário, deliberação do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2016. Veto. Processo 4.537/2015. Veto parcial ao autógrafo de lei número 4.459 de 2015, referente ao projeto de lei 230 de 2015, altera dispostos à lei 3.820 PDM de autoria do Poder Executivo. Projeto indicativo. Processo número 113 de 2016, projeto indicativo de lei número 1 de 2016,
Institui o Dia e a Semana Municipal de Conscientização e Apoio às Pessoas com Psoríase, de autoria do vereador Toninho Silva. Processo número 122/2016, projeto indicativo de lei número 02/2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a executar o projeto arquitetônico para a construção de uma praça no bairro Parque das Gaivotas, no distrito de Nova Almeida, de autoria do vereador Davi Duarte Fernando. Processo número 123/2016, projeto indicativo de lei número 03/2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a executar o projeto arquitetônico de reforma e revitalização da Praça dos Pescadores, no distrito de Nova Almeida, Centro, de autoria do vereador Davi Duarte Fernando. Processo número 359/2016, projeto indicativo de lei número 4/2016, dispõe sobre a distribuição gratuita de repelente para as mulheres em período de gestação nas unidades de saúde do município de Serra, de autoria do vereador Marcos Tongo. Processo número 494/2016, projeto indicativo número 05/2016, dispõe sobre a instalação de equipamentos desenvolvidos para crianças portadoras de necessidades especiais nas praças e parques municipais, de autoria do vereador Ricardo Ferreira da Fonseca. Projetos de lei. Processo número 74/2016, projeto de lei número 3/2016, fica denominado Conjunto Habitacional Bicanga, autoria vereador Jorjão. Processo número 172/2016, projeto de lei número 4/2016, dispõe sobre a implantação de semáforo com funcionamento por energia solar no município de Serra e da outras providências, de autoria do vereador Tio Paulinho. Processo número 173/2016, projeto de lei número 5/2016, vincula o reajuste salarial máximo do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores do município de Serra, de autoria do vereador Tio Paulinho. Processo número 312/2016, projeto de lei número 6/2016, institui a prioridade de vagas na educação infantil de 0 a 5 anos para filhos cujos pais ou responsáveis estejam trabalhando, de autoria do vereador Basílio da Saúde. Processo 337/2016, projeto de lei 7/2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de comparecimento dos pais ou responsáveis por menor matriculado nas escolas públicas municipais às reuniões escolares, de autoria do vereador Gilmar Carlos da Silva. Pela ordem, presidente. Ao vereador. Gostaria de pedir regime de urgência simples no referido projeto, a qual foi lido. É regimental, novo vereador. Processo número 459/2016, projeto de lei 08/2016, institui o programa Adote uma Lixeira, no âmbito do município de Serra, e dá outras providências, de autoria do vereador Tio Paulinho. Indicações número 61 a 144/2016, solicitações ao Executivo Municipal, de autoria de diversos vereadores. Senhora Presidente, chegamos ao final da leitura do expediente. Eu gostaria de fazer um convite à esposa do vereador Nassib. Eu gostaria de fazer um convite à esposa do vereador Nassib, senhora Lola, assim como a mãe do vereador e a sua nora, que pudesse, a netinha, né, que pudesse estar entrando para acompanhar a sessão aqui de dentro, por favor. Tá? Encerrado o nosso expediente, vereadores inscritos. Temos vereadores inscritos: Gideão, Nassib, Aécio, Gilmar, Sabino e vereador Guto. Com a palavra o vereador Gideão. Oi, ok. Novo vereador. Saudar essa Casa de Leis na pessoa da presidente,
nosso vice-presidente, primeiro e segundo, os demais nobres edis dessa Casa de Leis, e especialmente o vereador Nassib, por estar completando mais um ano de vida. Não pude estar à tarde na comemoração do seu aniversário, por motivos justificáveis, mas que Deus abençoe ricamente, muitos anos de vida, com saúde, paz, e que Deus o abençoe. Os votos deste vereador para a sua vida e toda a sua família presente aqui também, a Lola, os demais familiares, Deus abençoe. Nessa noite, a minha palavra aqui, vereador Nassib, vai ser sobre os frutos da árvore envenenada. Sobre os frutos da árvore envenenada. E a doutrina da árvore, dos frutos da árvore envenenada, é uma metáfora legal, e essa metáfora que faz comunicar o vício da ilicitude da prova obtida com violação à regra de direito material e todas as demais provas produzidas a partir daquela. Então, se a árvore está envenenada, os frutos serão envenenados. Os frutos serão envenenados. E essa nomenclatura usada no direito, em todas as áreas do direito, muito especialmente na obtenção de provas, ela surgiu de um preceito bíblico. Surgiu de um preceito bíblico, onde uma árvore envenenada jamais dará bons frutos. E o direito trouxe da Bíblia essa nomenclatura e se formou esta teoria. Mateus 7, de 15 a 20, nos diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Logo, pelos seus frutos, os conhecereis. Mateus 7, 15 a 20. E o direito também pegou emprestado Lucas 6, 43 e 45, sobre os frutos da árvore envenenada, que nos diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Os homens não colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a sua boca fala de que está cheio o seu coração. A lógica da terminologia é de que, se a fonte da evidência, ou a própria evidência, ou seja, a árvore estiver contaminada, então tudo que for coletado desta árvore, os frutos, estará contaminado também. Chegou a essa Casa de Leis um veto do Executivo, ao autógrafo de lei municipal número 300, ao autógrafo de lei número 4.459, ou seja, veto parcial à reforma do PDM. Veto parcial à reforma do PDM. E o Executivo mandou essa Casa de Leis, vetando parcialmente o PDM, especificadamente a emenda aglutinativa número 25. A emenda aglutinativa número 25. Vetou esta emenda. E vetou com base em fundamentos feitos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, aonde as duas secretarias argumentam que a emenda aglutinativa número 25, ela traz no seu bojo
vários indícios de inconstitucionalidade e de ilegalidades, aonde o Executivo diz aqui no veto que a emenda aglutinativa 25 é um retrocesso ambiental no município de Serra. No município de Serra. Pois bem, a emenda está nessa Casa de Leis e foi lida hoje no expediente. O Ministério Público encaminhou para essa Casa de Leis o ofício da 7ª e 15ª Promotoria de Justiça Civil de Serra, endereçada a presidente, embasado no veto parcial do Executivo, solicitando a essa Casa de Leis que colocasse esse veto para ser apreciado pelos vereadores. Que o veto fosse colocado em pauta para ser apreciado pelos vereadores. E nós, considerando do Ministério Público, o Ministério Público, ele faz vários considerando em cima do veto parcial e da mensagem encaminhada pelo Executivo a essa Casa de Leis. E nos vários considerando, começa pela Secretaria Municipal SEDUR e pelo Meio Ambiente, onde apontam inconstitucionalidades e ilegalidades à emenda aglutinativa, aonde o Ministério Público diz que essa emenda aglutinativa cria risco de ocupação em áreas ambientalmente frágeis, a emenda aglutinativa, onde essa emenda aglutinativa expande o perímetro urbano e não houve audiência pública para várias ações nessa emenda aglutinativa. Não houve discussão com a sociedade na emenda aglutinativa em alguns dispositivos que trata sobre ordenação, controle e uso do solo, de forma a evitar a poluição, a degradação ambiental. E dentre vários outros considerando, o Ministério Público, ele chama a atenção sobre um princípio muito importante. E o vereador do PV, vereador Tio Paulinho, ligado ao Partido Verde, todos os vereadores dessa Casa de Leis devem ter conhecimento também desse princípio, que é o princípio da proibição do retrocesso ambiental. Princípio da proibição do retrocesso ambiental. Jamais uma lei pode entrar em vigor para retroceder ambientalmente. É um princípio importantíssimo do direito ambiental. E dentre esses vários considerandos, o Ministério Público, ele, no desfecho final, sugere sobre acolher o veto oposto pelo chefe do Executivo. E eu quero falar agora sobre os frutos da árvore envenenada. Sobre os frutos da árvore envenenada. Este projeto que veio para esta Casa de Leis, o projeto de reforma do PDM, o projeto 230 de 2015, é uma árvore envenenada. Esse projeto veio para essa Casa de Leis envenenado. Porque as inconstitucionalidades e as ilegalidades que o Ministério Público apontou não estão somente na emenda aglutinativa, mas principalmente no bojo do processo principal, no projeto de lei encaminhado pelo Executivo, e eu vou citar os dispositivos nesse momento. Por exemplo, o artigo 3º, que já consta do autógrafo de lei, e que o Executivo não pediu para que fosse revogado, não. O Executivo ficou feliz e bateu palma, porque essa Casa de Leis derrubou a emenda desse vereador para coibir um retrocesso ambiental no município de Serra. Qual é ele? Artigo 3º. Artigo 3º do autógrafo de lei 4.459. Fica revogado o inciso 4º do artigo 32 da Lei Municipal 3.820. Sabe o que é isso? Retrocesso ambiental.
A lei anterior proibia que um posto de combustível fosse construído a menos de 150 metros de um hospital, de uma escola, de uma creche. Pois bem, o executivo mandou uma árvore envenenada para essa casa de leis. Nós colocamos uma emenda para tirar esse veneno, mas ele continuou. Ele continuou e foi aprovado. Origem do Poder Executivo, não da emenda aglutinativa 25, mas não parou por aí. Parou por aí. O Executivo mandou nessa árvore envenenada, que é o projeto de lei 230 de 2015, que essa Casa de Leis aprovou parte dela, manteve o parágrafo único, artigo 6º do autógrafo de lei 4.459, e o que diz esse parágrafo único? A exigência da taxa de permeabilidade constante do anexo 6 da Lei Municipal, número 3.820, de 2012, poderá ser substituída a critério do empreendedor por sistemas de captação, armazenamento e destinação de águas pluviais, cujo dimensionamento e critérios de instalação serão regulamentados posteriormente por lei e decreto. Ora, rifaram aqui a taxa de permeabilidade. A partir desse momento, qualquer empreendedor, qualquer residência, pode cimentar 100% do seu terreno. Desde que ele bote uma caixa lá de 1.000 litros, 5.000 litros de água para captar, ele pode não deixar nenhuma reserva de taxa de permeabilidade. Retrocesso ambiental, mas não originado da emenda aglutinativa, originado do processo que veio do Executivo, do projeto de lei do Executivo, que permaneceu no bojo do processo que foi aprovado. Mas não parou por aí. Na emenda aglutinativa, vários zoneamentos foram criados, 11 incisos foram alterados nos zoneamentos do município de Serra, que nenhum vereador aqui tomou conhecimento para votar nessa emenda aglutinativa. Nenhum vereador aqui sabia ou sabe do que trata o artigo 92 e seus incisos que foi aprovado nessa Casa de Leis. E o Ministério Público está questionando também esta emenda aglutinativa. Frutos da árvore envenenada que veio do Executivo, projeto de lei que veio do Executivo para reformar o PDM, um retrocesso total ao meio ambiente do município de Serra. Mas não parou por aí. O artigo 24, artigo 105, diz o seguinte: os usos a serem definidos em planos, programas e projetos específicos na Zona de Proteção Ambiental 02 serão submetidos à aprovação do Poder Legislativo mediante parecer prévio do SEMA em até 30% do total de sua área. A emenda aglutinativa tirou o Conselho da Cidade fora e colocou a Câmara de Vereadores. Pior, o parágrafo 1º diz que poderá ser admitido percentual acima de 30% de uso e ocupação em zona de proteção ambiental 02, desde que apresentadas soluções técnicas para assegurar a estabilidade do terreno, adequado escoamento das águas e contenção de processos erosivos submetidos à aprovação do Poder Legislativo. Absurdo o que foi aprovado nessa Casa de Leis. Se apresentar algum projeto de contenção, até 100% em área de preservação ambiental 02 poderá ser construída nesse município. Exemplo está aqui, pertinho de nós, em Barro Branco, um talude 100% aterrado aqui em Barro Branco, um aterro na frente da BR, em área ambiental. Se aquele terreno pôde ser aterrado, todos os demais vizinhos, circunvizinhos ali, daquela baixada de Barro Branco, todos também poderão ser aterrados. Isso é ilegal. Isto é ilegal. Isto fere o princípio da irretroatividade da lei ambiental. Isto é retrocesso ambiental. Não cabe no direito ambiental o que essa Casa de Leis aprovou. E o Ministério Público está certo em cobrar. E por aí vai. Não vai dar tempo de repetir todos, mas a emenda aglutinativa tirou o Conselho da Cidade em várias ações de fiscalização, mas manteve a criação, remunerando
esse conselho. Manteve o conselho remunerado e tirou do conselho responsabilidade de fiscalizar. Incoerência total que foi aprovada nessa Casa de Leis. E o MP está certíssimo em questionar. Sem falar nas áreas rurais, aonde, conforme está aprovado, as nossas áreas rurais poderão todas elas ser ocupadas por indústrias, conforme o artigo 393A. Então fica posto aqui a denúncia desse vereador. Já ingressei no Ministério Público, o Ministério Público também já está investigando, e eu estou numa situação, agora falei para o Ministério Público, encerrando, 20 segundos. Eu votei contra a emenda aglutinativa, eu votei contra o projeto original do prefeito, e hoje eu não tenho como votar e apreciar o veto. Eu não tenho como votar nem para derrubar o veto, nem para aprovar o veto, porque a árvore está envenenada. O que esse vereador defendeu, hoje ele não tem condição de dar voto, nem sim, nem não. O que esse vereador vai questionar agora, vereador. Encerrando, senhora presidente, Ok. é torcer para uma DIN para derrubar o projeto do Executivo na sua íntegra, porque não é somente a emenda aglutinativa. O projeto total está envenenado. Novo vereador, ok. Com a palavra, novo vereador Nassib. Gostaria de saudar nosso presidente, demais vereadores, público presente, a minha esposa Laurita, minha mãe Helenice, minha nora com a netinha, né? E a todos presentes. Agradecer primeiramente a Deus por mais um ano de vida, né? E assim, vereadora Neide, a data do meu aniversário realmente é dia 20 de fevereiro. Mas no registro, em 1970, modificaram a data e passou a ser 20 de novembro. Então, de 1970 para cá, eu faço 2 aniversários por ano. Então, pelas contas de Basílio, já é mais de 110 anos, né, Basílio? Mas agradecer a Deus, agradecer ao meu pastor, pastor Davidson, que esteve aqui hoje nessa tarde. Agradecer ao nosso gabinete, que organizou uma comemoração e um culto surpresa, até não sabia, né? E assim, agradecer a todos os assessores que estiveram presentes, ao nosso pastor. Dizer a palavra do pastor hoje, e assim, mexe muito com a gente, porque na realidade, na fala dele, ele relembrou a nós que nós fomos eleitos pela população. Mas nós fomos colocados aqui pela mão de Deus. Se Deus não estivesse de acordo, nós não estaríamos aqui. Então, sempre para a gente lembrar que nós estamos aqui para tentar seguir os passos de Jesus. Na verdade, sempre olhando para a população que mais precisa do poder público, que é a população mais carente aqui do nosso município. Isso tem que nortear os nossos mandatos. Em cima disso, senhora presidente, eu volto a afirmar, com muita tristeza, a quantidade de denúncias sucessivas com relação à educação e à saúde. Hoje o que mais se tem é reclamação, principalmente das UPAs, da UPA da Serra, UPA de Carapina, remédios importantes para o tratamento das pessoas aqui que precisam de um tratamento contínuo, não tem. Remédios simples até, vereador Gideon, omeprazol, outros medicamentos que são necessários para a população, já há muitos anos vem sendo distribuído aqui na rede e hoje está em falta mais de 30 itens de medicamentos aqui na rede. Deixa a gente muito triste, porque o que a gente percebe é o desvio da função principal do Executivo, que é olhar a população. Vereador Davi, quer uma parte? Quer uma parte, vereador? Então, assim, o que deixa a gente muito triste, porque a função principal do próprio Executivo é olhar a população, não fazer o que tem feito.
né, vou trazer aqui, vereador Gideão, as denúncias que chegaram na próxima sessão com relação à contratação dos trielétricos aqui no Carnaval. Isso é uma vergonha, né, uma fraude em cima de fraude. E aí eu falo, né, o prefeito, já falamos aqui nos outros anos, né, bota pessoas incompetentes nas secretarias, pessoas sem responsabilidade com a nossa população. São moradores de fora desse município, que não têm amor pela nossa gente. Então está lá várias denúncias absurdas de contratação de trio elétrico, valores absurdos, bandas, quer dizer, priorizando assim um carnaval em detrimento da saúde da população. Né, temos denúncias aí de contratação de superfaturamento, né, na área do transporte escolar. O vereador Aécio está com informações que deve fazer um pronunciamento. Vou deixar por conta dele trazer essa informação. São coisas absurdas acontecendo no município. Né, e aí, fazer igual o presidente, que não sabia de nada. Não, está sendo avisado. O vereador Gideão tem falado aqui diariamente, né, o vereador Nassib também, outros vereadores têm apontado os problemas da administração. Pois não, vereador? Vereador, só para lembrar, e é bom recordar, e está no Ministério Público. Carnavais 2013, 2014, da Prefeitura Municipal de Serra, atendimento de trio elétricos a vereadores, a bairros, a hora de serviço, tudo sem cobertura contratual, vereador Nassib. O empresário me procurou na época e está tramitando no MP quase R$1 milhão sem cobertura contratual. Está todo nos autos no Ministério Público. E é lamentável, fico triste e ouvir Vossa Excelência trazer uma nova denúncia agora do Carnaval 2015 com mesmos problemas. Então, será que o município não aprende, não? É lamentável e parabéns pela vossa fala. Pois é, vereador, o que deixa a gente triste é isso, porque alertados foram. Eles não podem alegar que não sabiam de nada, porque o Carnaval do ano passado, do ano retrasado, foi o mesmo problema, e agora se repete novamente os mesmos problemas, trio elétrico contratado superfaturado, né, uma carta, né, que eu não sei nem de onde apareceu, um município, né, no interior do estado do Espírito Santo, né, com uma carta lá de contratação de 9 milhões de trio elétrico. Olhe lá se a arrecadação naquele município, salvo engano é Baixo Guandu, olhe lá se a arrecadação, né, daquele município anual seja esse valor dessa carta. Quer dizer, uma coisa montada. Né, uma coisa montada. E um município como o município da Serra, né, o maior município do estado do Espírito Santo, né, cair num negócio desse, isso é conto do vigário. Agora, conto do vigário que o secretário aceita, ou está fazendo participação disso aí, né, em detrimento da população. Está aí a população com vários problemas, né, na área da educação, da saúde. Citamos aqui alguns exemplos. Vamos ali na UPA. Na última sessão eu convidei os vereadores. Passei lá, né, nenhum vereador pôde ir. Vamos hoje lá, fazer uma visita lá para ver o absurdo que está aquela UPA. Está lá um absurdo instalado ali, na nossa cara, na cara da Câmara Municipal. Está lá, ar-condicionado não funciona, bebedouro sem funcionar, né, buraco para todo lado, tanto no piso quanto no teto, lixo hospitalar espalhado para todo lado, pediatra não tem médico clínico geral atendendo como pediatra, que não é possível isso aí. O vereador Basílio estava conversando com ele aqui antes da sessão, né, ele vai trazer na próxima sessão também vários questionamentos, né, na área da saúde, vários problemas relacionados. Vou deixar até para que Vossa Excelência, né, fale, e aí a gente entra com a parte colocando, né, mais algumas questões que foram levantadas aí durante a semana. Dizer ao prefeito, né, que aqui a questão não é oposição, né, a questão nós somos a favor da população. Né, nós fomos eleitos, né, pela população do município, Deus quis que nós estivéssemos aqui, né, representando, né, a população, agora fazer isso com responsabilidade. Não adianta a gente estar aqui, né, vendo interesse pessoal, não adianta isso. Nós não fomos eleitos aqui para ver problema pessoal nosso. Por isso que eu acho, né, que a Câmara tinha que ter mais independência. Por quê? Para num momento desse aí, os 23 vereadores irem lá na UPA, cobrar do secretário, cobrar do prefeito, para que regularize, se teve milhões para gastar.
12 milhões com publicidade, não sei quantos milhões ao todo desse carnaval desse ano. Não tem dinheiro para regularizar uma situação daquela? Dá uma olhada, vereador Aécio. Vai lá, faz uma visita, dá uma olhada na rede elétrica daquilo lá, do padrão. Aquilo está pior do que uma teia de aranha. Teia de aranha é brincadeira perto daquilo. É fio por todo lado, e tudo aberto, sem proteção. Vai uma criança, mete a mão naquilo ali, graças a Deus que até hoje não houve esse problema. Os exames médicos, que estão sendo marcados, vereador, não sei se o Vassilhense sabe, as empresas, os laboratórios, estão 5 meses sem receber. Laboratório Thomson, laboratório Labortel, diminuíram a quantidade de exames, porque não aguenta. 5 meses sem receber. Todas as empresas aqui do município, vimos a Engenhurb, que está há mais de 20 anos aqui dentro do município, desde o primeiro mandato, eu era vereador, que transformou, saiu da STA para a Engenhurb. Nunca vi falar que um carro deixou de andar por falta de combustível. Esse mês aconteceu isso. Vários carros não saíram da garagem porque não tinha combustível, que a prefeitura não está pagando. Isso é um absurdo. Aí a gente vê nos jornais, novamente, eu quero falar aqui para a tribuna. A tribuna, assim, muito surpreende esses 3 anos de denúncia que fizemos aqui, eu, o vereador Gideão, e nada foi dado ouvido para nada. Sempre falando do município, aparecendo na cara do prefeito, dizendo que está tudo bem, está tudo certo. Eu queria que algum desses repórteres fosse morador do município e que usasse as unidades de saúde, que seus filhos frequentassem as escolas do município, para ver se teria coragem de pôr uma matéria daquela. Isso é tudo mentira. Mais de 200 milhões de investimento. Onde estão esses investimentos? Onde estão? Aí eu vi hoje na tribuna, passei o olho rapidamente, porque tinha uma reunião e depois tinha uma outra reunião aqui na Câmara. Passei o olho lá, vi falar, lá me parece que a Serra aponta 3 obras que não darão tempo de serem acabadas. 3 obras citaram a tribuna, 3 obras. Apenas 3 obras. Nós temos uma relação de mais de 147 obras paralisadas aqui dentro do município. São mais de 147. A tribuna fala de 3 obras. Onde saem essas informações? Será que o repórter não procura saber a realidade, não? Tem que procurar saber a realidade. Na hora de colocar uma matéria, que se eu fosse repórter, eu fazia dessa forma. A gente não pode continuar enganando a população do jeito que está. Até porque a população do município sabe que é tudo mentira isso. Sabe? É só botar uma pesquisa na rua aqui, que vão ver qual é a nota que vão dar para a administração, para a gestão atual, com relação ao serviço público prestado. O único serviço público que hoje funciona aqui na Serra é atribuída à própria Celsa. Por quê? A iluminação pública melhorou no município? Melhorou. Nós temos que falar, realmente melhorou. Mas melhorou por quê? Porque a população está pagando a taxa de iluminação. Se esse dinheiro não fosse gasto com a iluminação, melhorasse a iluminação pública, era para reduzir essa taxa. Era para reduzir a taxa que a própria população está pagando. Quer dizer, é o único serviço prestado. Mas nós sabemos que isso aí sai direto do bolso do consumidor, direto do bolso da população serrana, para pagar essa iluminação pública. Se não gastasse com iluminação pública, ele teria que reduzir o valor da taxa de iluminação. Como ele prefere não reduzir, porque se fosse eu, o prefeito desse município, eu ia fazer uma gestão diferente com relação à taxa de iluminação, socializar determinados bairros, reduzir valor. Por quê? Porque tem tanto dinheiro depositado, vereador Basílio, com relação à taxa na COCIP, da taxa de iluminação, que se contratar todas as empresas do Estado, não consegue gastar o dinheiro que tem lá. Quer dizer, reduz. Só olha para o social do município, pega um bairro de menor poder aquisitivo, reduz a taxa. Agora eu estou vendo aqui, ouvi falar, não tenho certeza que eu vou ler melhor sobre a matéria, que a CESAM agora vai cobrar a rede de esgoto, até de quem não liga a rede de esgoto. Isso é um absurdo. E essa Câmara aqui, quando votamos aquela lei, autorizando, eu falei, votei contrário. O município tem que gerenciar. É a nossa população que está sofrendo com isso. Além de cobrar uma taxa absurda,
vereador Gideão. Agora vão cobrar a taxa mesmo quem não utiliza a rede de esgoto. Quem tem fossa nas suas casas vai ter que pagar também uma taxa para a CESAM. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em vez disso aí, né, faz uma gestão diferente. Reduz os custos que a gente percebe, né, que dá para reduzir, né, faz menos publicidade, contrata menos show, né, olha, gasta esse dinheiro, né, com mais em coisas, né, que vão responder melhor para a população, dar uma resposta melhor para a população. As escolas, está aí a escola, entrou secretária nova. Né, eu quero ver o que vai ser feito, porque até então está tudo igual. Até então a única coisa que se sabe é um superfaturamento, que o vereador Aécio vai falar sobre isso. É um superfaturamento na contratação no transporte escolar. Só se sabe isso até agora. Né, não se sabe, né, a quantidade de criança, né, fora da escola aqui no município. Todo dia a gente recebe uma ligação para tentar arrumar isso aí. Eu estou encaminhando tudo, e aí a população, né, que tiver com esse problema, né, tem que procurar o Conselho Tutelar. Procura o Conselho Tutelar, faz a denúncia. Sabe por causa de quê? É direito da população. É direito nosso que o município abra a vaga. Né, todos os alunos têm que estar dentro da sala de aula. Procura o Conselho Tutelar. Eu tenho orientado a todo mundo que me procura. Procura o Conselho Tutelar, que lá eles vão tomar providência. Que o município é obrigado. Se não tiver, eu me lembro muito bem, na gestão do nosso prefeito, Sérgio Vidigal, na época ele contratou várias escolas particulares para poder abrigar as crianças aqui do município. Foram várias escolas, Ferrosa, em vários locais diferenciados aqui no município. E hoje a gente vê, né, a gestão inerte ao problema, né, e gastando dinheiro aí com outras coisas que a gente percebe que não é prioridade. Então, para finalizar, agradecer mais uma vez a presença da minha mãe, né, da minha esposa, da minha netinha, da minha nora, né, a todos os familiares, os amigos, os assessores, né, que promoveram aí esse encontro, né, o pastor nosso que veio trazer uma palavra para nós. Muito obrigado a todos, aos vereadores que estiveram, né, presentes também. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, vereador Dião. Vereador Nassib, é porque esse tempo eu já tinha pedido uma parte com relação à educação. Sabe o que está acontecendo nesse município? Estão ofertando extensão de carga horária para professor, para não contratar, para não nomear os professores aprovados efetivos. Extensão de carga horária para não pagar tique. Para não pagar ticket aos professores se contratar novos. Para economizar na educação. É brincadeira o que está acontecendo nesse município. E uma secretária de educação que assumiu agora, há poucos dias, extensão de carga horária para professor e vários professores aí esperando ser nomeados. O município economizar na educação, não tem mais o que falar. Obrigado. Com a palavra, o novo vereador Aécio. Presidente Davi, presidente exercício Davi, secretário Gideon, nobres vereadores dessa ilustre Casa de Leis. Primeiro eu queria parabenizar a nossa juíza Talmelita, daquela decisão, né, que ela deu, aonde o Guto assinou o TAC, sozinho, sem a presença, né, dos vereadores, e Talmelita entende quem tem poder realmente é o plenário. Então está de parabéns a juíza pela decisão dela, brilhante a decisão da juíza, que aqui quem manda no parlamento é os vereadores. Então, todo respeito ao Ministério Público, mas a juíza foi muito inteligente. Eu quero agradecer a Talmelita pela essa decisão. E também, presidenta, nós hoje pela manhã, eu estive na Secretaria do Trabalho, tentei falar com o novo vereador Luiz Carlos Moreira, não consegui falar. Nós sabemos hoje do grande número de desemprego que nós temos hoje no município da Serra. Por surpresa nossa, a CST começou uma obra, agora, com a reforma do Alto Forno, presidenta. E nós tivemos hoje lá em Novo Horizonte 100 homens
de fora do estado do Espírito Santo, morando num lugar apertado. Enquanto os nossos trabalhadores desempregados. Hoje eu paralisei aqueles ônibus, já falei com a empresa, nós não podemos acatar esse tipo de coisa. Tivemos esses dias lá na Plamonte mais de 5.000 pessoas querendo trabalhar. E aí a CST agora oferta esse trabalho e a empresa traz todo mundo de fora. Nós estamos tomando atividade, nós vamos tomar providência. Já hoje pronunciei com a CST, marquei uma reunião com a CST. Eu peço também que essa presidência encaminhe um documento protestando esse tipo de atitude da empresa. A RIP Engenharia, a empresa de São Paulo, e trouxe todos os trabalhadores. Eu estou dizendo isso porque os nossos trabalhadores do Espírito Santo foram para o Maranhão. E lá, o pessoal do Maranhão fizeram todo o nosso pessoal voltar do Maranhão, porque a prioridade era os trabalhadores de lá. Então nós também temos que cobrar essa mesma coisa. Com certeza, já hoje falei com o secretário do Trabalho, ele vai tomar as providências, e essa casa também vai tomar as providências. Amanhã nós estamos com a direção da CST para cobrar essa responsabilidade. Com a palavra, Davi. Vereador Aécio, eu fico triste de ver esse episódio. Por quê? Só na empresa do meu irmão, que mexe com caldeiraria, soldador, mecânico, nós mandamos embora uns 40 esse mês, agora sexta-feira. E chega essa empresa de São Paulo para contratar esses meus trabalhadores que nós já temos aqui. Isso é um absurdo. O que se passa no nosso município? Então meu irmão me ligou: pô, Davi, como é que pode? Nós estamos demandando gente embora e as pessoas que viram de São Paulo para ser contratadas aqui com nós. Isso não podemos aceitar isso. Então você está de parabéns pelo tema. Conto com o seu vereador, meu irmão. Isso aí. Eu acho que nós também aqui, essa semana, presidenta, nós recebemos aqui uma denúncia do transporte escolar do município da Serra. E essa denúncia nos chegou até o nosso gabinete. Nós fomos até a secretaria, conversamos com a secretária Márcia. Ela está chegando agora, com certeza tem a maior intenção de resolver a situação. As denúncias chegaram a esse gabinete desse vereador, dizendo, estava acertado que as empresas, as pequenas empresas, iam fazer o transporte escolar. Surpreendeu, no dia de fazer as verificações nos ônibus, disse que não ia fazer mais as contratações desses novos ônibus. E trouxe outro documento dizendo que os ônibus teriam que ser, não tinha que ter 15 anos para rodar no município da Serra, para levar esses estudantes. Surpresa nossa, nós fomos na secretaria, conversamos com a secretária, nos recebeu muito bem. Sabemos que a secretária está chegando agora, tem uma boa intenção de resolver o problema da educação no município da Serra. Ela recebeu a gente lá, nos colocou a situação, o que estava acontecendo. Retornei com os empresários, e aí a surpresa nossa, presidenta, é que o valor hoje que a Emanuel está cobrando é 50% mais caro do que os preços dos outros estavam dando para carregar os transportes. Mais surpresa ainda, que quando nós fomos visitar os ônibus, todos os ônibus que eles falavam que não podia mais de 15 anos, são muito mais de 15 anos. Então não pode para um, mas pode para Emanuel? Com o dobro do preço. Nobre vereador, quando puder me conceder uma parte. Então essa questão que nós não podemos, eu acho que o prefeito, a secretária com certeza vai tomar providência. Não podemos comungar com isso. Não podemos. A empresa Emanuel não tem os 45 ônibus, porque ela tem vários contratos aqui no município da Serra e em outras prefeituras. Não tem esses 45 ônibus. O que é que ela está fazendo? Ela recontrata os ônibus e a prefeitura não fiscaliza. É grave a situação, gravíssima. Aí eu estou pedindo de novo à secretária, com os empresários dos transportes, para verificar. Porque R$17 por quilômetro já era muito caro. Agora R$30,50 é muito mais caro ainda. Então isso é um absurdo que está acontecendo com o município. Eu tenho certeza que a secretária vai tomar providência, que o prefeito vai tomar providência para que isso não aconteça no município da Serra. Sabemos que o município da Serra hoje está em situação difícil financeiramente, e isso realmente
é, né, um absurdo acontecer no município da Serra. Com a palavra, presidenta. Novo vereador, eu gostaria de parabenizar o novo vereador Aécio por esse assunto tão relevante para a nossa cidade. Estamos falando do transporte público que carrega as nossas crianças, os nossos alunos do nosso município. É visivelmente no dia a dia, quando você caminha pelos bairros do município da Serra, a gente observa ônibus dessa empresa que Vossa Excelência colocou com muita propriedade, ônibus sucateados, ônibus que na traseira são amarrados, que a gente não acredita que esses ônibus estão prestando serviço para o município. Não conheço essa empresa, não sei se realmente tem essa veracidade dessa empresa estar trabalhando no nosso município, mas é um assunto que Vossa Excelência traz hoje. É um assunto muito polêmico, porque esses ônibus, nobre vereador, estão transportando as nossas crianças. E as mães e os pais que colocam aquele aluno dentro daquele ônibus têm a certeza e a convicção que aquela criança está em segurança. Mas quando a gente observa na fala de Vossa Excelência, ônibus com alto custo, ônibus sucateados, tem determinadas coisas que acontecem no município da Serra que eu não acredito que em pleno século XXI ainda está acontecendo. Quero falar para Vossa Excelência como segundo presidente, primeiro presidente, a Vossa Excelência está como meu vice. Quero falar para Vossa Excelência o seguinte: conte com essa mesa, conte com essa presidência. Sabe por quê, novo vereador? Estava em Novo Horizonte, atrás de um ônibus deste. E eu fiquei preocupada. Só que eu não sabia, estava período de férias. Período de férias. Caminhando em outro bairro, também esse ônibus, um outro ônibus dessa mesma empresa. Mas os ônibus, quando você olha para o ônibus, você vê que o ônibus realmente está numa situação caótica. Caótica. Não sei se são verdadeiramente esses ônibus que estão transportando as nossas crianças. Mas caso esteja, novo vereador, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que Vossa Excelência mande o documento para que a gente possa sentar quanto mesa, para a gente tomar um posicionamento e uma ação com referência a esse transporte do nosso município. Parabéns, novo vereador. Permite uma parte, novo vereador. Só vou dar uma parte. Só para esclarecer, Vossa Excelência. Nós sabemos que esses ônibus, o contrato que a prefeitura faz, reza lá que tem que ter seguro para esses alunos. E quando a empresa recontrata outro, não tem seguro desses ônibus. Que um ônibus de chegar a acidentar, está todas as crianças descobertas. É o município que vai pagar, porque ele contratou um ônibus para trabalhar para Emanuel, que o cara só tem um ônibus dele, que não tem seguro nenhum. Não tem seguro nenhum, porque quem vai fazer seguro nos ônibus daquele velho, né, que não tem condição de carregar as pessoas. Então essa questão é grave, é uma questão gravíssima e nós precisamos tomar providência. Vereador Nassib. Vereador, acho que Vossa Excelência, né, as denúncias que Vossa Excelência fez são gravíssimas. Eu acho que cabe a nós, como Câmara, abrir uma CPI. Precisamos investigar, porque transporte escolar tem verba, né, tem verba estadual e verba federal. Né, tem uma denúncia de subfaturamento, os empresários se procuraram, apresentaram no papel, formalizaram a denúncia. Tem que abrir uma CPI. Né, vão colher as assinaturas aí para abrir uma CPI e averiguar. Porque se realmente essas denúncias forem verdadeiras, né, isso é o fim do mundo aqui para o município. Muito obrigado. Acabou o tempo, você pede pela ordem, acabou o tempo, tá bom? Não. Até a próxima. Ok. Questão de ordem, novo vereador. Mas, nobre vereador, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo tema discutido. Vossa Excelência já tinha comentado essa situação comigo e eu lá atrás falei para Vossa Excelência, né, que essas situações são situações, com certeza, a Lei 866 ela não permite esse tipo de situações, com certeza deve haver irregularidade nesse contrato, até mesmo por parte da empresa que está prestando esse tipo de serviço, né, e é importante realmente que faça averiguação, porque não dá para brincar, nesse caso, com vidas de crianças, né, principalmente na questão com que se diz respeito à questão escolar. Obrigado, Aécio. Novo vereador Gilmar.
nobre presidenta, caros colegas vereadores, público que nos assiste, os internautas. Antes eu quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade, parabenizar mais uma vez o vereador Nassib pela passagem do aniversário, e bom que ele faz aniversário 2 vezes por ano, porque a festa teve boa, bolo, torta, então a gente tem duas vezes no ano para comemorar. Vereador Aécio, parabenizar aqui a fala da Vossa Excelência, e estava falando aqui com o vereador Sabino, com o vereador Moreira, também recebi os pequenos empresários do setor do transporte público. A fala que eles me falaram é que eles estão se sentindo que fizeram com eles de moleque, porque pediram para fazer os orçamentos. E aí, como eu gosto do diálogo, eu estou pedindo lá, falei que era para fiscalizar, para olhar que isso ia dar problema. Não olharam, então, sim, eu tentei no diálogo para ver se as coisas acontecessem, então estamos lá também fiscalizando, e Vossa Excelência conta comigo. Eu sempre gostei do diálogo, então, sim, fiquei sabendo, até porque na minha comunidade tem um rapaz que tem um ônibus, então ele também está dentro, estava querendo, e organizou mais um grupo para participar. No final estão reclamando, dizendo que fizeram de moleque. Então, o nosso papel aqui é fiscalizar, tentar no diálogo ver se as coisas acontecem. Mas então, acho assim, demoraram, e eu acho que tudo tem que se explicar mesmo e ver o que aconteceu. Claro que já de imediato as crianças dependiam desses ônibus, mas que poderia ter feito um processo mais transparente. Então, que a gente possa fiscalizar e olhar o que está acontecendo. Mas, presidente, o que me traz aqui, primeiro quero agradecer a Vossa Excelência de ter me indicado como fazendo parte do conselho, primeiro conselho de direitos humanos aqui do município da Serra. Então, está meu nome lá e está o do vereador Davi, que está escrito lá. E aí, claro que aqui a gente tem muitos, tem o Sabino, tem todos os outros, que também é lutador pelos direitos humanos como todo, mas venho aqui em público agradecer a Vossa Excelência e agradecer a casa também, porque é um dos pilares do meu mandato. Nunca neguei que chegaria, né, se chegasse nessa casa, não ia furtar pela luta dos direitos humanos. Então, quando a Vossa Excelência me escreve, me coloca lá, fortalece mais a luta. A última semana, a Serra viveu um momento histórico. Foram 2 motivos: a realização da primeira Conferência Municipal dos Direitos Humanos do município e a primeira eleição do Conselho Municipal de Direitos Humanos. A conferência reuniu diversas organizações dos movimentos sociais para debater e propor políticas públicas locais e eleger os delegados para a etapa estadual. Participaram dessa nossa primeira conferência o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Centro POP, a PAI, Motumbaxé, Centro de Atendimento ao Cidadão, estava presente o Grupo Quizile, o Lar Semente do Amor, o Grupo da Terceira Idade, a OAB, a CUT se fez presente, a União Geral dos Trabalhadores, a Câmara da Serra, além dos estudantes e de 3 faculdades. Foram 2 dias de muita participação e muito debate. Se iniciou na sexta-feira, com abertura, com mais quase 150 pessoas presentes, e já no sábado, também com um número expressivo de participantes, onde fizeram os trabalhos de grupo. E um outro acontecimento histórico que merece ser exaltado hoje nesta casa é a instalação do Conselho Municipal de Direitos Humanos, que elegeu a sua primeira composição desde que foi constituído nesta casa por os nobres colegas vereadores. Composição dessa que foi constituída por lei na Serra
um espaço que precisa ser democrático, participativo, onde as propostas possam se converter em políticas efetivas e políticas humanas. Seja para as mulheres, para os negros, para o povo cigano, LGBT, as pessoas em situação de rua, para a juventude, para as pessoas com deficiência, entre tantas outras minorias sociais. São duas vitórias que nos dão estímulos para lutar, cada dia mais, pelo respeito e a garantia dos direitos humanos em nossa cidade. Inclusive, é um tema na qual falo com muita tranquilidade, pois nessa casa tem sido uma das principais bandeiras de luta do nosso mandato. Conseguimos aqui, junto com os nobres colegas, vereador Zé Raimundo, nós constituímos cotas para os negros em concurso público, leis que proíbem os logradores e bens públicos a receberem nome de pessoas que violaram os direitos humanos. Também uma importante lei onde mapeiam a realidade socioeconômica da população, vereador Davi. Ações que constituiu o Dia da Mulher Negra, o Dia do Povo Cigano, e não tenho dúvida, vereador Sabino, que também é militante dessa causa, a conferência e a instituição do Conselho Municipal, nós juntos ganhamos fôlego para continuarmos firmes nessa luta, pois o poder público, abrindo suas portas à participação social e tornando mais democrático a construção da política pública. Quero aqui encerrar, parabenizar toda a militância serrana dos direitos humanos, pois são duas conquistas que traz consigo o esforço, a luta de cada um de vocês, em prol de uma cidade mais justa e de uma cidade mais fraterna e de uma cidade onde os direitos humanos, onde a luta precisa ser constante. E aí tem eu acho que todos que militam, vereador Sabino, vereador Aécio e os demais, lembram que tem uma senhora que, todas as lutas dos direitos humanos, ela falava uma frase que dizia assim: nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Viva os direitos humanos, viva a vida e que Deus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sabino. Rapidinho. Presidente. Vereador. Nobre vereador. Eu ia falar aqui do meu Flamengo, mas aí o vereador Pastor Ricardo e o vereador César se ausentou, então deixei para depois. Obrigado. Ok, novo vereador. Com a palavra, novo vereador Sabino. Senhora presidente, vice-presidente Aécio, segundo vice-presidente reeleito Davi, demais vereadores que compõem essa Casa de Leis, público que nos ouve, e os internautas. Presidente, o dia de hoje começa bastante, essa sessão de hoje começa bastante acalorosa. Colorosa mesmo, porque eu vi aqui o vereador Gedeão falando do veto do projeto, né, do PDM. E eu tive a curiosidade, além daquilo que a casa enviou para cada gabinete, e aí a Procuradoria entregou a cada gabinete, eu pedi a cópia da emenda, da emenda aglutinativa número 25. E o problema é que o que apresenta-se aqui no documento, na verdade, algumas emendas foram indicadas por alguns vereadores. Nessas, inclusive, tem algumas, 2 ou 3 emendas que eu indiquei por entender que a gente estava melhorando, no vereador Luiz Carlos,
a questão, principalmente na área ambiental. Só que aqui, quando apresenta esse documento, diz que há um retrocesso, inclusive, nas emendas aglutinativas, que, inclusive, orienta que os vereadores peçam, então, vote derrubando, na manutenção do veto dessa emenda aglutinativa. Eu queria fazer um pedido a essa Casa de Leis, e aí também o líder do governo, e que a gente pudesse, antes da votação desse projeto, que a gente pudesse debruçar sobre ele, sobre os vetos que estão aqui colocados, para que essa casa possa votar, tenha condição de votar esse veto, ou a favor ou contra o vereador Luiz Carlos Moreira, mas consciente para que a gente não possa, amanhã ou depois de amanhã, ficar dizendo que nós não conhecíamos a matéria. Porque, na verdade, a matéria, ele traz aqui no seu bojo a matéria original, do projeto original, e traz as emendas e diz o que é aquela emenda. Então, acho que é necessário que cada vereador possa ler isso aqui e ter a ciência do que vai votar, porque já foi lido hoje nessa Casa de Leis esse veto, o pedido do veto a esse projeto. Então, acho que é interessante que nós poderíamos analisar com mais profundidade, nova vereadora presidente dessa casa, esse projeto de lei, talvez trazendo o pessoal da casa que pudesse dar mais subsídio a esse veto. Eu queria, além de falar disso, eu queria me retornar aí às denúncias aqui que faz o vereador Aécio em relação ao transporte. E eu estava aqui dizendo ao líder do governo, né, entrei aqui, vai fazer 21 anos amanhã, vai fazer um ano que eu sou vereador, tive sempre ao lado da administração, votando os projetos da administração, quero continuar dessa forma, mas, novo vereador, eu quero fazer aqui se o nosso prefeito está nos ouvindo, ser sincero, que muitas das vezes a gente não consegue falar com o prefeito, a gente não está conseguindo ter um diálogo com o prefeito, e aqui eu sou base aliada aqui nessa casa, mas a verdade tem que ser dita, eu não consigo falar, eu sei que vários vereadores aqui não estão conseguindo falar, fiz essa reclamação, inclusive com o novo vereador Luiz Carlos, que é líder nessa Casa de Lei. Então, assim, a comunidade nos cobra. Essa semana eu estava voltando da igreja, parei para fazer um lanche, e aí várias reclamações, não, vereador Aécio. Eu moro num bairro que é um dos bairros mais antigos da Serra. Depois de Campinho, que é Laranjeiras Velhas. Lá tem 2 vereadores. Tem eu, o vereador Aécio. A nossa obra começou lá, tem bastante tempo e está parada. Eu não consigo falar nem com o secretário. As pessoas reclamam. Recentemente, o caminhão, nós fizemos uma reclamação com a Eco 101. O problema é que está causando trânsito dentro do nosso bairro. Mas eu não consigo falar com os outros órgãos. Então, se um vereador não está... Se essa casa não é a ressonância da população, eu acho que não sei por qual motivo tem 23 vereadores nessa casa. Vereador. Então, assim, eu acho que por um mínimo de respeito, ouvir o que o vereador tem para fazer, para falar, para reclamar, pedir para a sua comunidade. Eu acho que isso é o mínimo. Então, quando eu cheguei a fazer isso aqui, porque, na verdade, eu estou sentindo que a gente está sendo... Essa Casa de Lei não está sendo ouvida pela administração. Desculpe, prefeito, mas essa é a realidade de hoje que eu tenho que colocar aqui. Pois não, novo vereador. Não sou mais uma voz no deserto. Não sou a única voz no deserto mais. No início de 2014, vereador Sabino, o prefeito me chamou em seu gabinete e me pediu, sabe o quê? Que eu levasse as minhas fiscalizações em off para ele tentar resolver, que eu não desse publicidade aos atos fiscalizatórios desse vereador, que levasse para ele, todas as minhas demandas eu levasse para ele, e ele ia tentar resolver, não desse publicidade. Ele queria conversar por WhatsApp, por mensagem, por torpedo, com esse vereador, e agora o vereador e outros já usaram dessa tribuna, para confirmar aquela veracidade que eu falava lá atrás, e hoje todos confirmam dessa tribuna, porque não quer transparência, não quer que o vereador cresça, dê publicidade do seu trabalho. E imagine eu levar para ele pessoalmente, vereador Sabino, todas as demandas que eu tenho, nem tempo para isso ele teria. Então foi uma grande conversa fiada, uma grande balela, e que esse vereador vai estar trazendo paulatinamente para essa Casa de Leis o resultado daquela conversa naquele dia, naquele gabinete do prefeito. Obrigado, vereador.
Então, novo vereador Luiz Carlos, o senhor leva, eu sei que ele está ouvindo, gostaria que o senhor levasse para ele, como o senhor é líder de governo aqui, porque, na verdade, nós ficamos sem esse contato. Sem esse contato. A gente não está tendo mais esse diálogo. Eu não sei por quê, qual motivo, porque, na verdade, o meu papel aqui é de fiscalizar, é de legislar, mas também de dar resposta à minha comunidade. Na medida que não dá resposta à minha comunidade, né, a comunidade, para que faz, por que o vereador está lá? Então não tem motivo o vereador estar lá. Eu tenho andado essa cidade, tenho ido cada bairro, andado nas feiras, entregado meus documentos, recentemente fiz uma prestação de conta, o primeiro momento do meu planejamento, estou fazendo a prestação de conta do dia 3, todos estão convidados, mostrando as minhas ações, quantos encaminhamentos foram feitos, indicações que foram feitas, e aí eu não tenho resposta. Essa é uma reclamação que eu estou fazendo aqui. Talvez não seja culpa do prefeito, talvez seja pode ser culpa do secretariado que não dá o retorno também para o prefeito. É possível? É possível. Eu fui secretário e toda vez que a administração mandava uma reclamação da prefeitura no meu gabinete, eu automaticamente respondia ao prefeito, dizendo ao prefeito, foi feito isso, não feito. Talvez, eu não estou aqui acusando ninguém, mas pode ser que o prefeito também não está tendo retorno do secretariado, mas eu acho que ele teria que olhar com mais carinho para essa Casa de Leis. Não é porque esse ano é um ano eleitoral, mas é um ano porque nós temos que trabalhar, além de cumprir os nossos papéis, enquanto legislador e fiscalizador, nós também temos que dar resposta à nossa comunidade. Infelizmente, nós não estamos tendo essa resposta. O Gilmar tratou aqui de um assunto, e aí eu queria também tocar no assunto, que depois de 15 anos, ou melhor, 16 anos que foi criado a Secretaria de Direitos Humanos, até que, enfim, ano passado, essa Casa de Leis aprovou o projeto, aprovou o conselho. Esse conselho as pessoas tomaram posse na última sexta-feira. Uma posse que estava lá bastante pessoas, a vice-prefeita estava lá. Foi um momento solene para mim, que fui secretário daquela pasta. Foi um momento muito importante e muito emotivo também, porque a gente tem trabalhado no sentido de construir políticas públicas aqui nesse município, que possa atender a nossa população. É nesse sentido que a gente ocupa os espaços. Se não for para isso, a gente não tem sentido a gente estar nos espaços, mas eu acho que eu cumpri o meu dever quando nós encaminhamos, quando eu era secretário, o projeto de lei para que a prefeitura pudesse analisou, mandou para essa Casa de Lei. Assim que eu entrei aqui, estou vendo Nardoto lá, deu entrada esse projeto foi analisado, foi pedido a cada vereador que votasse no projeto para a criação do conselho, foi votado, tivemos que fazer algum emenda, voltou para que essa casa aprovou, e sexta-feira foi a posse do conselho. Então é um marco para essa cidade, que é onde nós temos a maioria, o novo vereador, pessoas que são assassinadas, principalmente jovens e mulheres. Esse conselho vai ter um papel fundamental para analisar esses casos policiais que acontecem na nossa cidade, a violência que acontece na nossa cidade. Ele tem um papel super importante. Apenas eu falava lá na posse do conselho, que o conselho não é apenas meramente para indicar as políticas, mas ele também tem que analisar e tem que ser um órgão fiscalizador, porque do contrário não precisaria desse conselho. Mas eu tenho certeza as pessoas que foram ali colocadas como os conselheiros ali, Gilmar, gostaria de fazer parte daquele conselho, mas não fiz, mas a Câmara está aqui representada pelo Gilmar e o Davi, e espero que eles tenham eles possam fazer um bom trabalho naquele conselho, para que a gente possa mudar a cara desse nosso município. Então, gente, dizendo isso, e depois, no sábado e domingo, foi feita a conferência. Uma conferência que eu não pude participar o tempo todo, porque a gente tem outras atividades, mas assim, parabenizar a secretaria, através do Marlon, né, que está lá à frente da secretaria, pela ação que foi feita, parabenizar a prefeitura, porque nesse momento a gente tem que, o que é bom a gente tem que chegar aqui e falar também, ô vereador Gedeon, o que a prefeitura faz de bom, tem que fazer, mas dizer aquilo também que a gente se sente, aquilo que não está bem, a gente tem que colocar. Então, gente, eu queria deixar aqui essa minha fala, não é fala de revolta, mas a gente tem que falar. Novo vereador Aécio, o senhor pode contar com a gente
para que a gente possa analisar todos os processos que vêm para essa casa, principalmente em relação à questão do transporte, porque eu acho que o transporte tem que ter cuidado, porque transporta vidas e vidas, crianças que são futuras desse nosso município. E eu queria agradecer, meu muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Guto. Boa noite a todos os presentes, mesa diretora, nossa presidente Neidia, demais edis dessa Casa de Leis, público presente, internautas que nos acompanham de suas residências no acesso aí à nossa rede. O que eu venho aqui a colocar, nobre vereador José Raimundo, é a respeito da nossa cidade da Serra. Cidade que, com estatística publicada em revistas e jornais de conceitos dentro do nosso país, coloca a cidade da Serra como a 35ª cidade que mais investiu no ano de 2015. Em contraste com esta realidade de ser a 35ª cidade que mais investiu recurso em município, dos mais de 5.000 municípios do nosso país, o contraste disto é que a Serra foi a 7ª cidade, nobre vereador Boy, que mais perdeu receita no país. A 7ª cidade, dentre as 5.000 e poucas cidades do nosso país, a Serra foi a 7ª cidade que mais receita perdeu. Em contrapartida disso, nobre vereador Miguel, a Serra está lá na estatística de revista e jornal conceituados no país. Foi a 35ª cidade que mais retornou à população os recursos recebidos através dos impostos. Ora, a Serra é a campeã do estado do Espírito Santo, mesmo com dificuldade, mesmo com a crise, nobre vereador Aécio, quando Vossa Excelência falou que a Serra é a cidade que mais perde emprego. É verdade, nobre vereador Dr. Luiz Carlos Moreira, a Serra tem o maior parque industrial do estado do Espírito Santo. Se juntar todas as cidades do estado do Espírito Santo, eu acho que não é igual ao parque industrial que temos na cidade da Serra. Então, a Serra deveria ser comparada com todos os outros municípios do estado do Espírito Santo na questão da perda da capacidade de emprego. Coisa que não acontece só no município da Serra, é uma coisa do país, de uma administração que está com pouca eficiência na parte administrativa, econômica e financeira do país, que deixou, nobre vereador Aécio, deixou de colocar aqui de repasses, de emendas e convênios, a dita quantia de mais de 90 milhões de reais. Pasmem, senhores, munícipes do nosso município da Serra, dos 97 milhões de reais que couberam ao governo federal de repassar ao município da Serra, de forma de emenda parlamentar e de convênios já definidos, empenhados, consagrados, com convênios assinados com a Caixa Econômica Federal, dos 90 e quase 8 milhões de reais, nobre vereador Boy, o governo federal passou menos de 8 milhões para o município da Serra. O município que, pela estatística dos jornais e revistas de grande circulação, é a 35ª cidade que mais retorna para os munícipes os impostos arrecadados. Então, eu acho que deveria ser olhado com mais carinho o município da Serra. De igual forma, nobre vereador Aécio, o governo do estado, que devia passar 43 milhões de reais para o município, dessa mesma dita fala de emendas e convênios assinados e definidos, passou meros 5 milhões, se chegou até isso,
nobre vereador Gilmar, uma infelicidade. E a Serra, através de uma gestão austera, uma gestão de um prefeito que rege uma rédea de economia, de eficiência, é a cidade que mais entrega obras aqui no estado do Espírito Santo. Creches, escolas, unidade de saúde, centro de convivência e de vivência, é asfaltamento de ruas, construções de grandes proteções, nobre vereador Gideão. Há áreas de Planalto Serrano, há áreas onde, ali por muitos anos, nobre vereador Chambinho, a população ficava ali à mercê de acidentes provocados pela chuva. É a realidade. Eu não posso fazer nada pela oposição. A oposição que costuma de achar que o município tem que ser sempre para trás, ser sempre puxado a rédea. Aqui na administração do Executivo da Serra, nobre vereador José Raimundo, as coisas são organizadas. Temos dificuldade sim, nobre vereador Gideão, quando Vossa Excelência cobra melhorias nas escolas, na saúde, em algumas praças públicas. Isso é verdade, mas isso é porque a Serra perde muito recurso através dos impostos e através dos convênios prometidos por uma mentira de governo federal que passa praticamente para os estados de Alagoas, do Maranhão, onde tem aqueles senadores cupichas do governo, praticamente 90% dos dinheiros de emendas e convênios que ali são ofertados. E o estado do Espírito Santo, infelizmente, não recebe isso, porque o governo tem os seus apadrinhados, nobre vereador Marcos Tongo. E a Serra avança com segurança, avança com desenvolvimento sustentável. Nobre vereador coloca que falta remédio. Falta sim, mas há tempos atrás faltava era 80% dos itens do remédio. E hoje a dificuldade de falta de remédio é por causa da questão licitatória, questão que impede alguns itens de estar na farmácia. Não temos vergonha de dizer que faltam não, mas são poucos os itens hoje faltando. Mas tenho certeza que brevemente estarão repostos ali, nobre vereador José Raimundo. Iluminação pública, nobre vereador Aldair. A coisa mais fabulosa e fantástica. Nunca na história da cidade da Serra, nunca na história de nenhuma cidade no município do estado do Espírito Santo, se viu tamanha ordenança e fidelidade com o recurso público. O recurso da contribuição da iluminação pública é pago pela população, mas o IPTU também é pago, o ISS também é pago, o ITBI também é pago. Todos esses impostos são pagos por nós, moradores dessa cidade, ou por empresários que aqui investem, no vereador Marcos Tongo. Então não é só o dinheiro da iluminação pública, são todos os recursos que são pagos pelo contribuinte. E graças ao bom Deus, esses recursos estão numa mão de um administrador competente que retorna o recurso dos impostos para o benefício da sociedade. Você vai lá em Manuel Plaza, que maravilha, nobre vereador Marcos Tongo. Você vai lá em Eurico Salles, que maravilha a iluminação pública. Você vai em vários bairros da Serra, você vivencia a maravilha e a felicidade do morador que vê retornando para benefício dele, da segurança dos moradores, aquilo que ele contribui como imposto que ele tem que pagar. IPTU é pago pelo munícipe. ISS é pago pelos empresários, vereador Marcos Tongo. ICMS é repassado pelo governo obrigatoriamente por causa das empresas que aqui estão instaladas. ITBI também é pago pelo contribuinte. E vários outros impostos são pagos pelos contribuintes e, graças a Deus, retornam para a sociedade para que elas possam se satisfazerem dos recursos que ali são empregados. Ora, isto é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Município da Serra. Com a parte, nobre vereador Nassib. Vereador, pediu primeiro, hein? Vereador. Desculpa aí, nobre vereador Nassib. Com a parte
Nobre vereador Gideão. Por gentileza, nobre vereador, 20 segundos. Vereador Guto, parabéns pela vossa fala, mas ela não está consoante com a fala do Executivo, não. Porque o prefeito prega aos 4 cantos da cidade de que a crise não afetou a Serra, de que a crise nacional não afetou a Serra, que a Serra não passa por essa crise a nível nacional. Então, o discurso de Vossa Excelência não casa com o discurso do Executivo. E dizer que as melhorias que são feitas e devem ser feitas é obrigação do Executivo. É obrigação do Executivo. Ninguém tem que estar batendo palmas para obras públicas, não, porque é obrigação dele executar, seja ele quem for. O que está hoje, ou o que já foi, ou o que virá, é obrigação de quem está no poder. Então não tem que bater palmas, não. Aqui essa casa tem que cobrar aquilo que não é feito. Para isso existe a Casa de Leis, fiscalizar e cobrar. Não é para bater palmas, não é para massagear o ego de A, B ou C, não. Então, assim, muita coisa é feita nesse município e ninguém fecha os olhos para o que é de bom feito, não. Ninguém fecha os olhos. Só que a finalidade dessa casa é outra. Obrigado, vereador. Com a palavra, nobre vereador Nassib. 20 segundos, por gentileza, nobre vereador. Vossa Excelência é inteligente, é uma pessoa que tem conhecimento. Não tenta enganar a população, não, vereador. Vossa Excelência sabe muito bem que o imposto da taxa de iluminação só pode ser gasto com iluminação. É diferente de IPTU, diferente de outros impostos. Outra coisa, vereador, por que esse atual prefeito, nos 4 anos anteriores que ele foi gestor também, por que ele não gastou com iluminação pública? Será que não foi imposição, depois que eu fiz uma denúncia aqui no Ministério Público, que a taxa de iluminação obrigatoriamente tem que ser gasto com iluminação pública? Eu peguei o balancete, tinha 10 milhões em conta, vereador Gideão. E eu fui no Ministério Público, fiz a denúncia. Ou ele baixava a taxa de iluminação, ou gastava essa taxa de iluminação com iluminação pública. Será que não foi imposição, não? Ou é a coincidência? Vou responder a pergunta. Muito obrigado. Sincera. Voltando aqui, no esquadrinho aqui da minha fala, eu coloco, às vezes, quando o Executivo fala que não existe a crise aqui no nosso município, nobre vereador Marcos Tongo, é por metáfora. Não existe crise, porque se troca a iluminação pública do bairro inteiro. Não existe crise, mas nós estamos entregando o centro de vivência. Não existe crise num município que é bem gerenciado, que é bem administrado, que é bem trabalhado, com zelo da coisa pública. Nobre vereador Miguel, é verdade se dizer, às vezes nós temos um trabalhador que tem a sua família, ele, a esposa trabalha e sustenta sua família, às vezes ganha 10 mil reais e estão endividados, devendo, não podendo pagar, com dificuldade financeira, né? Família toda desmantelada, toda desorganizada. E às vezes você tem aquela família que ganha R$1.000, R$2.000, com a mesma quantidade de filhos e consegue gerenciar a sua vida com aquele recurso. Sabe por quê? Porque é um grande gestor, é um grande pai e mãe de família, consegue administrar o recurso com zelo, com segurança, sem atropelos, sem atravessar o sinal vermelho. Então, com pouco, ele consegue o muito. Aquele, às vezes, que tem o muito, não consegue nem fazer a metade daquele que tem o pouco. Sabe por quê, nobre vereador Gilmar? Zelo com a coisa pública. Prospera. Mãos que prosperam na administração pública. E eu não estou aqui para poder massagear ego de ninguém, não. Eu coloquei aqui que o nobre vereador Gideão faz as críticas dele aqui. E são críticas corretas. São críticas para que o município também possa enxergar as dificuldades que tem. Quando existem os perigos, para ela tomar as devidas providências. E isso é importante aqui também. Fazer as críticas e também fazer os elogios. Temos dificuldades administrativas? Temos, nobre vereador Aécio. Temos dificuldades, sim. Os empregos estão difíceis, porque o país está em dificuldade. Mas na mão de um gestor
competente, zeloso com a coisa pública, a administração chega a contento com a população. E, infelizmente, tem aqueles que se sentem em dificuldades, porque preferem o maior problema para que as coisas não deem certo. Que Deus nos abençoe e que esse município é próspero, e eu tenho certeza que nós vamos atingir com pouco recurso aquilo que é de grande experiência. Com a parte do vereador Gilmar. Tem tempo ali. Eu acho que não vai, se não tiver tempo, obrigado. Claro que a fala da Vossa Excelência tem um pouco de incoerência, sim, mas Vossa Excelência é inteligente e sabe, e é sabedor também que eu tenho. Se eu não te disser que disser a Vossa Excelência que eu não tenho admiração pelo prefeito, eu estou te mentindo, que também tenho e torço para ter um bom mandato. Agora, não citar que grande parte das obras aqui é oriundo do governo federal, então assim, então falta um pouco de coerência. E quando a gente vê que vai o representante lá em Pomar e que tem uma rua que não está feita ainda, perto do contorno, aí o representante diz que não fez aquilo porque o governo federal não mandou dinheiro para ali. Mas não dizer que as 15 creches, as que estão prontas é porque o governo federal já mandou 100%. As que, por exemplo, na minha comunidade só mandou 5%, então está lá quase nada. As que completou e com pouco recurso do governo do município. Além das creches, o hospital materno. O meu bairro tem que agradecer, sim, o prefeito, mas toda a pavimentação lá foi dinheiro do Ministério da Cidade, com pequena contribuição da prefeitura. Então, assim, é de mão dadas. Eu acho que essa coisa é de mão dadas. É de mão dadas. O prefeito tem feito, o governo federal tem sido uma mãe para esse município, tendo contribuído. Agora, eu acho que tem que ter coerência, sim. O prefeito tem feito. Se não tem feito mais, claro que também, se tem dificuldade, o governo federal diminuiu. Nós estamos vendo que o prefeito aqui também diminuiu também os investimentos. Agora, é legal uma fala bacana, fala Vossa Excelência tranquilo, mas não dizer que o governo federal não tem contribuído para essa cidade, aí assim, não dá para a gente calar numa situação dessa. O governo federal tem andado, pode contribuir mais? Pode, mas o governo do município tem uma equipe top, e aí o que tem de captação de recurso, tem captação de recursos para essa cidade, e grande parte é do governo federal. Obrigado. Nobre, não havendo oradores inscritos, pela ordem, nobre vereador Aldair. Senhor presidente, eu queria fazer uma colocação aqui. Estava agora há pouco ouvindo, né, os discursos aqui com relação à questão da iluminação pública e vi ser colocado ali a questão de vários impostos, como IPTU, ITBI, por aí vai. Agora é importante, até mesmo para os vereadores que estão aqui dentro dessa casa, até mesmo também pela população serrana, é importante entendermos que a contribuição de iluminação pública não é um imposto, é uma taxa. IPTU, ITBI, tudo isso é imposto. Iluminação pública não é imposto, é taxa. Então existe uma diferença muito grande de uma situação para outra. E aí basta, né, as pessoas se adrentarem entre uma situação a outra, que vão realmente entender o que está acontecendo. Muito obrigado. Assim sendo, encerrados os oradores inscritos, secretário, ordem do dia. Antes de entrar na ordem do dia, justificar, presidente, a ausência do vereador Jorjão, que ele está na UPA, devido à sua diabetes, que subiu muito, e ele não pôde vir hoje. Ok, nobre. Ordem do dia da sessão ordinária. Ao mesmo tempo, solicitar a retirada do veto do vereador Jorjão, até porque está tendo um entendimento entre o vereador e o executivo no sentido de acertar essa questão de veto. Então, solicito de Vossa Excelência a retirada do veto do vereador Jorjão. A pedido, eu recebi um telefonema dele, o boy estava presente, aí eu faço essa solicitação. Ok, nobre Obrigado. vereador. Ordem do dia da sessão ordinária, dia 22 de fevereiro de 2016. Veto a ser deliberado. Processo 11.113/2015, veto total, autor de lei 4.451, referente ao projeto de lei 37,
2015, dispõe sobre a instalação de equipamentos desenvolvidos para crianças portadoras de necessidades especiais nas praças e parques municipais, de autoria do vereador Ricardo Ferreira da Fonseca e autor do veto Poder Executivo. Assim sendo, em discussão e em votação, o veto a ser deliberado do nobre vereador Ricardo foi vetado pelo chefe do Poder Executivo. Em discussão. Discussão. Nobre vereador. Eu gostaria de ouvir o autor do projeto, qual a sua posição sobre o veto. Ok, nobre vereador. Nobre vereador. Alô. Eu não sou obrigado a justificar, mas vou falar. Eu vou votar contra o veto, mas eu fiz uma apresentação de indicativo, de que está na pauta, mas eu vou permanecer contra o veto. Tá? E hoje eu joguei o projeto indicativo. Ok, nobre vereador. Assim sendo, em discussão e em votação. A manutenção é sim. Derrubada do veto, não. Presidente, concluída a votação, 15 votos a favor, 4 votos contra e nenhuma abstenção. Justificativo do voto, senhor presidente. Veto mantido. Justificativa, nobre vereador Gideon. Nós temos que ser, no mínimo, coerentes. Se votou aprovando o projeto do vereador que entrou na Casa de Leis, votou aprovando, o prefeito veta, essa casa, a menos que o autor do projeto diga contrário, é derrubar o veto do Executivo. Porque senão há uma incoerência. Vota-se favorável para aprovar, depois o Executivo veta, aí a casa muda a sua opinião, muda a sua forma de votar. Muito estranho isso. Declaração de voto, presidente. Nobre vereador Sabino. Eu votei pela derrubada, pela manutenção do veto, inclusive conversei com o novo vereador Ricardo. Ele disse: vereador, estou apresentando outro projeto, porque é um projeto indicativo. Esse eu apresentei um projeto, que era um projeto de lei, não era indicativo, por isso que o prefeito vetou, inclusive é o parecer que está aí nas páginas do jornal, no alto do processo. Então, por isso que eu votei para a manutenção do veto. Nobre secretário. Gente, tem o veto do vereador Basílio, e antes dele se retirar, ele pediu que mantivesse o veto do prefeito, tá? Deixar registrado o pedido do vereador. Processo 3392, veto total ao autor de lei 4.409, referente ao projeto de lei 147, institui área escolar de segurança nas regiões circunvizinhas às unidades de ensino de rede pública municipal, estadual, localizadas no município da Serra. De autoria do vereador Basílio, autor do veto Poder Executivo. Assim sendo, veto a ser deliberado. Veto a ser deliberado, ora lido pelo secretário do vereador Basílio. Veto foi vetado pelo chefe do Poder Executivo. Em discussão e em votação. Presidente, concluída a votação, 17 votos a favor, 1 voto contra, portanto, o veto mantido. Nobre secretário. Presidente, o processo 5969, veto total autor de lei 4.450, de autoria do vereador Jorjão, foi a pedido do autor retirado da pauta.
Projeto de lei a ser deliberado. Processo 4521, projeto de lei 229, atualiza a denominação de logradouros do bairro Cantinho do Céu, Jardim Tropical, José de Anchieta 2, José de Anchieta 3, Solar de Anchieta, situados no distrito de Carapina, neste município. De autoria vereadora Neide Amauro Pimentel. Em discussão. Em discussão, projeto de lei 4521. Em discussão e votação. Discussão, vereador Gedeon. Nós vamos votar 2 projetos de leis agora. E eu quero, assim, reforçar o que nós vamos votar. Porque se vota agora aprovando o projeto, aí o prefeito manda vetando esse projeto, aí vão mudar o voto aqui. Então, se os nobres edis entenderem que esse projeto, ele não pode ser aprovado, é votar não. Porque se o executivo vetar, a situação fica difícil para essa Casa de Leis. Então é nisso que tem um batido. A Casa aprova um projeto, até por unanimidade, o prefeito veta, aí a Casa muda a sua forma de votar. Então sejamos coerentes com a nossa votação. Presidente. Com a palavra, vereador Boi. Queria deixar registrado que no mesmo momento que o vereador pode votar a favor, ele pode depois rever os seus atos, porque vai vir um parecer do executivo justificando o motivo do veto, e o motivo que vetou e o motivo que não vetou. Agora, o vereador, ele a qualquer momento pode rever seu ato. Então, eu acho que é justificável a gente avaliar os projetos, e como nós já derrubamos a semana passada, 4 vetos do prefeito. E dessa vez agora nós estamos mantendo o veto. Então tem situações que nós precisamos rever. Então é um projeto importante da nova vereadora Neide Amauro Pimentel, o qual nós temos quase certeza que não vai ser vetado. Mas se for, e a vereadora solicitar que seja derrubado, nós vamos apreciar o motivo do veto e, se for necessário, nós vamos derrubar o veto. Em discussão, nobre presidente. Em discussão, vereadora Neide. Nobres vereadores, a atualização da denominação dos logradouros desses bairros ora citados é de extrema importância para aquelas comunidades, até porque nós temos várias ruas em Jardim Tropical, José de Anchieta 2, José de Anchieta, Cantinho do Céu, que eu tenho trabalhado nisso aí incansavelmente, inclusive para a denominação dessas ruas. Fiz reuniões com os moradores para que os mesmos pudessem fazer a escolha dos nomes dessas ruas. Nós não estamos tendo o atendimento do Correio ainda, que eu tenho feito várias reuniões também com o Correio, por falta dessa denominação dos nomes dos logradouros. Então, eu peço a vossas excelências, porque ainda nós temos, em pleno século XXI, ainda alguns bairros no município da Serra que não são atendidos pelo Correio, principalmente por esse fato, por nós não termos os logradouros. Então, com esse projeto, tenho certeza que a região vai avançar muito, e por isso que eu peço a vossas excelências esse voto. Em discussão, em votação. Não quer jogar com o Vasco, não. Presidente, concluída a votação, 18 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto aprovado. Processo 4620, projeto de lei 238, altera a denominação da rua projetada para a rua José Carlos dos Santos, no bairro Conjunto Residencial Eldorado, de autoria vereador Sabino. Em discussão, projeto de lei 238, novo vereador Sabino. Discussão, novo vereador. Eu pediria aos nobres vereadores votar favorável ao projeto. O senhor José Carlos é um o antigo presidente daquele bairro, e a comunidade pediu que o gabinete pudesse fazer essa homenagem ao senhor José Carlos, uma pessoa que batalhou muito pelo movimento popular da Serra, e aí eu estou pedindo o voto dos nobres vereadores aí para o nome dessa rua mudar para o José Carlos. Ok? Obrigado. Ok, novo vereador. Em discussão, em votação.
Presidente, concluída a votação, 19 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Projeto aprovado. Presidente, secretário. Concluída a ordem do dia. Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.